Já refletiu sobre por que determinadas mulheres adentram um espaço e a atmosfera instantaneamente se transforma? Por que específicos homens, indivíduos que habitualmente se vangloriam de manter o comando, subitamente se descobrem curvados, correndo atrás, inclusive fixados por uma mulher que não se adequa ao modelo padronizado de meiga, dócil e calculável? É praticamente como se ela estivesse violando um código de normas oculto. E a realidade é que ela realmente está. Ela não se flexiona para obter aceitação. Ela não ameniza suas características para tornar-se mais palatável. Ela existe com uma força sem justificativas. Ela define fronteiras e verdadeiramente as faz cumprir. E ela não se desculpa por existir em intensidade total em um universo que premia as mulheres por permanecerem caladas. Agora, eis o contrassenso. A civilização gastou centenas de anos informando aos homens que a mulher perfeita é condescendente, flexível e eternamente acomodatícia. Mas o que ocorre quando um homem se depara com o contrário? Quando ele fica frente a frente com uma mulher que não necessita de sua validação, que não se modela numa forma agradável apenas para conservá-lo tranquilo. Para vários homens, algo se reverte internamente. Não é meramente interesse, é deslumbramento. Isto não trata dela sendo grosseira ou beligerante por si só. Não. O que é atrativo nela é a maneira como ela incorpora sua própria autonomia, uma autonomia que muitos homens jamais aprenderam a desenvolver em si próprios. Jung mencionou certa vez que tudo o que consideramos cativante em outra pessoa é realmente um espelho de algo que nossa própria alma deseja integrar. O que indica que quando um homem não consegue remover uma mulher rotulada de complicada de seus pensamentos, não é apenas o encanto ou a formosura dela, é que ela está demonstrando algo que está ausente na existência dele. Considere isto. Se você foi instruído explícita ou indiretamente que controle equivale à força, então, conhecer alguém que floresce completamente fora do seu domínio é desconcertante. Você não consegue antecipá-la. Você não consegue enquadrá-la numa categoria, e quanto mais tenta, mais ela desliza entre seus dedos. É como segurar líquido. Você aperta com mais força, mas ela apenas escapa mais rapidamente. O que ele não compreende inicialmente é que não está apenas perseguindo ela. Ele está perseguindo a porção de si próprio que ela representa. O eu incontrolável e sem justificativas que ele sepultou sob anos de programação. É por isso que isto não é apenas atração, é confrontação. Ela se converte num espelho vivo, refletindo de volta a autonomia que ele negou a si mesmo. E aqui é onde se torna ainda mais profundo. A maior parte dos homens não está consciente deste processo. Na superfície, eles podem afirmar: ela é diferente, não posso explicar o motivo. Mas por baixo, seu ego está sendo contestado. Isto é o que Jung denominaria de um encontro com a sombra, o ponto de convergência entre o eu que ele apresenta ao mundo e as parções de si mesmo que foi ensinado a ocultar, é perturbador, é magnético. E é por isso que a mulher chamada de complicada, aquela que se recusa a se reduzir, permanece na mente dele muito depois que ela parte. Porque ela não é apenas outra possibilidade amorosa. Ela é um arquétipo, ela é um lembrete, ela é um exame. Então, quando falamos sobre homens sendo atraídos por essas mulheres, não estamos apenas falando sobre química, estamos falando sobre uma atração inconsciente, profunda, em direção à integração, em direção a se tornar inteiro. E quer ele confesse ou não, essa atração é poderosa o suficiente para transformá-lo. Se ele estiver preparado para enfrentá-la, se ele estiver preparado para enfrentar a si mesmo. Carl Jung possuía essa verdade bela e inquietante. O que nos fascina em outra pessoa é frequentemente aquilo pelo qual nossa própria alma está sedenta.
Essa atração magnética que você sente raramente é sobre as qualidades superficiais da outra pessoa. É sobre o que ela está portando que você renegou, ignorou ou nunca aprendeu a desenvolver dentro de si mesmo. Então, quando um homem encontra uma mulher chamada de complicada, não é sempre sobre a aparência, a inteligência ou mesmo o charme dela. É sobre a forma como ela se movimenta pelo mundo sem solicitar permissão. Ela é inteira, não metade de uma pessoa aguardando para ser completada. Não um quebra-cabeça faltando uma peça. Ela é completa em si mesma e ela vive como se soubesse disso. O problema é que nossa cultura distorceu a definição de complicada. Por séculos, uma boa mulher era aquela que era agradável, condescendente, acomodatícia. Seu valor medido por quão bem ela servia às necessidades dos outros, enquanto apagava as suas próprias. Ela sorria quando estava desconfortável. Ela se adaptava quando era injusto. Ela aguardava silenciosamente enquanto a vida girava em torno dos desejos de outra pessoa. Por esse padrão antigo, uma mulher que estabelece fronteiras, fala o que pensa ou se recusa a se moldar ao conforto de outra pessoa, automaticamente se torna complicada, um problema, uma rebelde, ou, vamos chamar pelo que realmente é, uma ameaça. Mas aqui está a verdade. A mulher complicada nessa história não é prejudicial, manipuladora ou cruel. Ela é simplesmente sem justificativas. Ela sabe o que deseja. Ela sabe o que não vai tolerar. E ela não está vivendo sua vida na coleira emocional de mais ninguém. Isso não é malícia. Isso é integridade. E é aí que a percepção de Jung se encaixa, porque quando um homem encontra esse tipo de completude, algo profundo dentro dele reage. Às vezes é admiração, às vezes é intimidação. Frequentemente são ambos ao mesmo tempo, porque a presença dela o força a anotar a lacuna entre a vida que ele está vivendo e a vida que poderia estar vivendo se fosse igualmente livre. É por isso que a atração parece diferente. Não é apenas física, é psicológica, arquetípica. Ela se torna a personificação viva de seu eu não realizado, as partes de sua natureza que ele suprimiu para se encaixar nos papéis que lhe foram dados. Ela não está perseguindo a aprovação e isso o abala, porque muito de sua masculinidade aprendida depende de ser aquele que a concede. Com uma mulher complacente, o roteiro é previsível. Ele lidera, ela segue, ele aprova, ela se sente segura, ele empurra, ela se curva. Mas com ela, os movimentos antigos não funcionam. Ela não se curva, ela fica de pé. E ao fazer isso, ela vira o espelho em direção a ele. Nesse espelho, ele não apenas vê ela, ele vê a si mesmo, seus medos, suas limitações, seu potencial não explorado. E para muitos homens, esse reflexo é tanto intoxicante quanto desconfortável, porque não se trata mais de conquistá-la. Trata-se de se tornar o tipo de homem que poderia ficar ao lado dela sem precisar diminuí-la para se sentir alto. Esse é o efeito espelho. Não é um jogo que ela está jogando, é quem ela é. E se ele estiver prestando atenção, essa fascinação que ele sente não é apenas desejo pelo corpo dela, é desejo pela parte de si mesmo que ela representa, a parte que estava esperando para ser reivindicada o tempo todo. Há um tipo particular de mulher que não se curva, não recua, não se contorce para se encaixar na ideia de aceitável de outra pessoa. E quando um homem a encontra, algo muda, não apenas no ar, mas dentro dele. Ela se torna mais do que uma pessoa. Ela se torna um arquétipo. E arquétipos, como Jung ensinou, não apenas nos atraem, eles nos confrontam. Para o homem acostumado a liderar sem contestação, a liberdade dela é como um espelho que ele não pediu, mas não pode evitar. Ela não se submete ao charme dele, ao status dele ou às suas jogadas sutis por dominação. Não porque ela está tentando provar algo, mas porque ela construiu sua vida em uma base de autorrespeito que não desmorona sob pressão. E aqui está a questão. O ego dele está acostumado com um certo ritmo.
Ele persegue, ela cede, ele dirige, ela segue, ele decide, ela se adapta, mas com ela, esses passos não funcionam. Toda tentativa de controlá-la escorrega por suas mãos como água através de punhos fechados. Quanto mais ele empurra, mais ela se afasta. Quanto mais ele tenta defini-la, mais ela desafia a definição. O que ele não vê no início é que essa dança não é sobre ela rejeitá-lo. É sobre ele ser forçado a enfrentar a verdade de que seu senso de poder sempre dependeu da conformidade de outra pessoa. E quando a conformidade não está mais na mesa, ele fica olhando para suas próprias inseguranças cruas. Este é o momento em que a fascinação se transforma em confronto. Jung chamaria isso de encontro com a sombra, o ponto de encontro entre a imagem que ele tem de si mesmo e as partes dele que manteve enterradas. Essa persona confiante e no controle. Ela expõe as rachaduras nela sem nem tentar, porque a liberdade dela não apenas existe fora dele, ela chama a ausência de liberdade dentro dele. Para alguns homens, isso desperta crescimento, para outros, desencadeia defensividade. A mente dele pode começar a girar com justificativas. Ela é muito complicada, ela não vale o esforço, ela pensa que é melhor que eu. Mas por baixo dessas desculpas está a verdade silenciosa e desconfortável. Ela não está sob o feitiço dele e ele não sabe como lidar com isso. E é por isso que ela se torna inesquecível. Ela não está jogando jogos ainda. Ela abala todo o seu quadro de referência. Ela o força sem palavras, sem demandas, a confrontar a possibilidade de que conexão real requer mais que charme e controle. Requer presença, vulnerabilidade, igualdade. O arquétipo que ela incorpora é poderoso porque é intocável pela manipulação. Ela não está performando para ganhar amor e não tem medo de perdê-lo se isso significar perder a si mesma. Essa estabilidade, essa autonomia interior deixa o ego inquieto porque não pode dominá-la. E se não pode dominar, tem que se adaptar ou ir embora. É por isso que alguns homens vão persegui-la mais intensamente, pensando que podem vencê-la com persistência apenas para encontrá-la se afastando ainda mais. Não porque ela está brincando com eles, mas porque no momento em que o relacionamento se torna sobre controle em vez de conexão, ela já se foi. No final, ela não está apenas desafiando a abordagem dele com mulheres, ela está desafiando todo o seu autoconceito. E esse é um desafio que o ego nunca aceita graciosamente. Mas se ele estiver disposto a enfrentá-lo, ela poderia ser o catalisador que o força a se tornar o homem que sempre pensou que era. Senão, ela permanecerá o que sempre foi, livre, completa e indomável. Carl Jung possuía uma palavra para a parte de nós mesmos que preferimos não ver, aquela que mantemos enterrada sob sorrisos polidos e confiança ensaiada. Ele a chamou de sombra. Não é má em si mesma. É simplesmente a coleção de traços, medos e verdades que renegamos, porque não se encaixam na imagem que queremos que o mundo veja. E para muitos homens, conhecer uma mulher que não se submete é como ser jogado de cara com essa sombra. Ela não levanta a voz para provar seu ponto. Ela não precisa bater portas ou fazer uma cena. O poder dela é mais silencioso que isso e muito mais perturbador. Ela diz não sem vacilar. Ela estabelece um limite sem explicá-lo. Ela sai sem drama, mas com dignidade. E é exatamente por isso que isso o abala. Porque cada ação calma e firme da parte dela é um holofote em suas próprias limitações emocionais. Veja, quando o ego de um homem está acostumado a segurar as rédeas, ele aprende a confundir controle com conexão. Ele pensa que dominação é prova de força, mas no momento em que ele está com alguém que não joga por essas regras, a ilusão racha. Ele é confrontado com uma verdade que evitou toda a sua vida. Força real não é sobre subjugar alguém, é sobre ficar ao lado delas, sem precisar torná-las menores.
A presença dela o força a olhar para os medos que manteve trancados. O medo de não ser suficiente sem status ou controle. O medo de ser verdadeiramente vulnerável, sem uma jogada de poder de recuo. O medo de ser visto não como o homem que ele performa ser, mas como o homem que realmente é. E esses medos vivem na sombra. Aqui está a questão sobre a sombra. Ela não vai embora porque você a ignora. Na verdade, quanto mais você tenta suprimi-la, mais ela vaza em seu comportamento de formas que você não consegue ver. É por isso que ele pode se encontrar reagindo exageradamente à independência dela, interpretando o autorrespeito dela como arrogância, ou chamando-a de fria apenas porque ela não está se curvando à vontade dele. Isso é projeção. Culpar ela pelo desconforto que na verdade está vindo de dentro dele, e a partida respeitosa dela. Este é o impacto mais devastador, pois quando ela se retira sem buscar represálias, ela elimina a proteção do embate. Não existe tumulto para se refugiar, apenas quietude. E nessa quietude, o reflexo torna-se inevitável. Ele permanece só com os aspectos de si que ela evidenciou. A insegurança, a vulnerabilidade, a autoridade ilusória. Jung afirmaria que este é o momento de evolução suprema, se ele optar por confrontá-lo, pois ao compreendê-la, ele não somente compreendeu uma mulher, ele compreendeu a versão de si que poderia existir se absorvesse o que ela simboliza. Inteireza sem subjugação, ligação sem manipulação, vigor sem temor. Porém, aqui reside a realidade. A maior parte dos homens buscará fugir deste instante. Eles se dirigirão para alguém menos desafiador, alguém que não demandará que eles naveguem em sua própria essência. Mas alguns perceberão que o que ela provocou não foi devastação, foi um chamado. O encontro com a obscuridade jamais é agradável, mas é a única passagem para transcender um homem que necessita subjugar. É a trajetória para transformar-se em um homem que pode sustentar seu próprio vigor e ainda permitir liberdade aos outros. E eles não se fragmentam em um momento teatral. Eles se rompem de maneiras sutis e mudas, tão mudas que inicialmente ele nem reconhece o que está ocorrendo. Cada vez que ela nega sem hesitar, outra fissura delicada surge. Cada vez que ela prioriza sua autoestima sobre a validação dele, uma linha se aprofunda mais na couraça que ele vestia há anos. E cada vez que ela se distancia da desrespeitosidade sem criar drama, algo interno nele inicia o colapso. Essa couraça densa, lustrosa e massiva não foi erguida de uma hora para outra. É composta de personagens assimilados. O mantenedor, o dominador, aquele que comanda porque deve comandar, não porque compreende como. É erguida sobre masculinidade teatral, exibindo força através de supremacia, igualando afeto com manipulação, confundindo silêncio com autoridade. É erguida sobre a fantasia de que se ele sempre for aquele controlando as rédeas, jamais precisará se sentir diminuto, vulnerável ou inadequado. Mas aqui está a questão. A existência dela não apenas danifica a couraça, ela revela o que está subjacente. Cada fronteira que ela estabelece sem justificativas torna mais árduo para ele crer em sua antiga narrativa. Que força é mensurada por quanto domínio ele possui sobre ela. Cada instante que ela se nega a participar da encenação expõe a verdade que ele estava evitando. Sem esse domínio, ele se sente instável e essa instabilidade o atemoriza. É por isso que ela é simultaneamente fascinante quanto assustadora. Por um aspecto, a autonomia dela o atrai como um imã. É singular, é genuína, é vivaz. Por outro aspecto, estar próximo dela significa existir em um estado permanente de vulnerabilidade. Ela não se deixa impressionar por posições, carisma ou discursos preparados. Ela está observando ele, não sua atuação. E se a atuação fracassa, a ilusão de sua força também fracassa.
Este é o paradoxo. Quanto mais ela fragmenta sua couraça, mais ele é magnetizado por ela. Mas quanto mais ele é magnetizado por ela, mais fragmentações surgem. Não é um processo confortável, é mental. Jung diria que ela está desencadeando um mecanismo inconsciente de individuação, obrigando-o a reconciliar o homem que ele simula ser com o homem que verdadeiramente é. E aqui está o que torna ainda mais complexo para ele. Ela não está tentando transformá-lo. Ela não está proferindo sermões ou estabelecendo ultimatos. Ela está simplesmente existindo como ela mesma. É isso que torna a fragmentação tão perturbadora. Não há nada para ele confrontar, exceto seu próprio reflexo nos olhos dela. Mais cedo ou mais tarde, as fragmentações se tornam impossíveis de ignorar. Ele pode se descobrir reagindo de formas que o surpreendem, tornando-se defensivo, compensando excessivamente, se isolando. Não porque ela está fazendo algo incorreto, mas porque cada interação com ela faz a antiga couraça parecer mais pesada, mais restritiva, mais difícil de sustentar. Para alguns homens, este é o ponto de ruptura onde eles partem, se persuadindo de que ela é excessiva. Para outros, é o início de algo mais, um desmantelamento gradual e relutante de tudo o que acreditavam que os fazia fortes. Porque uma vez que a couraça inicia sua quebra, você não pode simular que ainda está intacta. E a verdade é que ela não é perigosa porque pode feri-lo. Ela é perigosa porque pode libertá-lo da força falsa que o mantinha protegido, mas também o mantinha limitado. Quando ela se vai, não é apenas o físico dela que partiu, é a presença dela, a energia dela, o espelho dela. O ambiente parece distinto, o silêncio parece mais denso. E para um homem habituado com ruído, seja carinho, conflito ou atenção constante, esse silêncio é atordoante. Inicialmente ele pode se convencer de que é apenas o vazio natural que surge quando duas pessoas se separam. Mas essa não é uma ausência comum, isso é representativo. E representações, como Jung ensinou, são a linguagem do inconsciente. Eles portam significados que a razão não consegue explicar completamente, mas a alma compreende instantaneamente. Ela se transforma em um símbolo vivo em sua mente. Não apenas a mulher que partiu, mas a encarnação de tudo o que ela despertou nele. Liberdade, autoestima, verdade, as partes de si que ele vislumbrou nela e depois perdeu no momento em que ela se foi. Toda vez que ele pensa nela, não é apenas saudade, é confrontação, porque ela não está mais lá para distraí-lo com o riso, o contato, o olhar. Agora, tudo o que resta é o que ela revelou sobre ele. E aqui está a parte que ele não antecipa. Quando ela se foi, as antigas defesas não parecem as mesmas. A couraça que uma vez o fez se sentir invencível, agora parece uma prisão. As atuações que costumavam impressionar agora parecem vazias. Sem a presença dela para resistir contra, ele fica sozinho com a verdade que ela refletiu de volta para ele. As limitações emocionais, os temores de vulnerabilidade, a ilusão de supremacia a qual se agarrou. É por isso que a ausência dela é tão poderosa. Ela não envia mensagens furiosas, ela não suplica, ela não tenta fazer ele ver o que perdeu. O silêncio dela comunica tudo, porque nesse silêncio ela não está apenas retendo a si mesma, ela está retendo o reflexo. E quando esse espelho se vai, ele não pode mais simular que está bem. Jung diria que o inconsciente aproveita momentos como esse para emergir. Ela se torna um arquétipo em sua psique. A mulher que não se submeteu, aquela que exigiu verdade sem palavras, aquela que o deixou sem nada para se ocultar atrás. Ela não é mais apenas uma pessoa em sua história. Ela é uma imagem permanente em seu mundo interior, e essa imagem não desaparece. Na verdade, ela se torna mais nítida com o tempo. Ele ouvirá uma frase que ela costumava dizer, e isso reverberará como um acorde em uma sala silenciosa. Ele verá outra mulher se manter firme e sentirá uma pontada de reconhecimento e de perda.
Esses momentos são o inconsciente operando nele, lembrando-o de que ela não era apenas alguém que ele namorou, ela era um portal. É por isso que tentar substituí-la jamais funciona. Ele pode encontrar alguém mais bela, mais agradável, mais fácil de lidar, mas nenhuma delas carregará o mesmo peso simbólico. Nenhuma desafiará seu ego da mesma forma. Nenhuma exigirá simplesmente existindo como elas mesmas, que ele se torne o homem que é capaz de ser. A partida dela deixa um vazio, não porque ela era perfeita, mas porque ela era autêntica. E uma vez que você ficou diante desse tipo de espelho, tudo mais parece desfocado. Este é o poder da ausência simbólica. Ela não apenas relembra você do que se foi, ela relembra você do que ainda tem que enfrentar. E até que ele faça isso, esse espaço que ela deixou permanecerá não preenchido, não por outra mulher, mas pelo homem que ele ainda tem que se tornar. Há um momento, e nunca vem quando ele espera, quando a narrativa que ele estava contando a si mesmo começa a se desfazer por semanas, talvez meses. Ele estava repassando isso em sua mente. Ela era distante, ela era excessiva, ela esperava demais. Essas palavras foram seu escudo. Elas o protegeram da dor de admitir que talvez ele fosse aquele que não conseguiu se elevar à situação. Mas então, algo muda. Talvez seja uma lembrança. Ela olhando nos olhos dele e dizendo não sem ira. Talvez seja assistir outro homem desrespeitar uma mulher e ver pela primeira vez quanta dignidade é preciso para sair silenciosamente. Seja o que for, a defesa começa a rachar. Ele percebe que ela não era distante, ela era firme, ela não era difícil, ela era inteira. E a razão pela qual parecia tão chocante não era porque ela estava errada, mas porque ela se recusou a desempenhar o papel com o qual ele estava confortável. Este é o ponto de virada do qual Jung estava falando quando disse: o autoconhecimento começa no momento em que a projeção termina. Projeção é quando pegamos as partes desconfortáveis de nós mesmos, a impaciência, o medo, a fragilidade, e as colocamos em outra pessoa para não termos que possuí-las. É mais fácil chamá-la de arrogante do que admitir que a confiança dela o fez se sentir pequeno. É mais fácil chamá-la de exigente do que admitir que ele evitou a responsabilidade de aparecer completamente. Mas agora, com a poeira assentada, ele não pode negar. O desconforto que ela causou não foi porque ela estava errada, foi porque ela era um espelho. E o reflexo não era lisonjeiro. É aqui que a dor entra, porque uma vez que a projeção termina, não há mais ninguém para culpar. Ele pode ver sua própria sombra claramente agora. A imaturidade emocional, a evitação da vulnerabilidade, a forma como ele equiparou o controle com amor. E ver isso não é fácil. Jung alertou que integrar a sombra nunca é um processo agradável. Parece como engolir vidro. O homem que pensava que era forte vê as formas como foi frágil. O homem que pensava que estava no controle vê as formas como teve medo. O homem que pensava que era irresistível vê as formas como foi evitável. E esse é um tipo de dor que você não pode beber para longe, dormir para longe ou se distrair disso. Ela senta com você, ela trabalha em você. E ainda assim, este é também o primeiro momento de liberdade real. Porque quando você para de culpar outra pessoa, você começa a possuir sua vida. Ele começa a entender que os limites dela não eram muros para mantê-lo fora. Eles eram padrões para proteger o que ela valorizava. A recusa dela de persegui-lo não foi crueldade, foi autorrespeito. Ela ir embora não foi punição, foi preservação. O homem que pode sentar nessa dor sem fugir dela é o homem que começa a crescer, porque agora ele não está tentando reconquistá-la para provar seu valor. Ele está aprendendo como construir esse valor de dentro. Ele está aprendendo que amor, respeito, não é amor. E força sem humildade é apenas insegurança disfarçada. Este é o presente doloroso que ela lhe deixou.
a percepção de que ela não era a inimiga, ela era o catalisador. E as próprias qualidades que uma vez o deixaram defensivo são aquelas que ele agora vê como o padrão. A questão é, ele se elevará para encontrá-lo ou recuará de volta para o conforto de suas velhas ilusões? Porque uma vez que você viu sua sombra, você não pode deixar de vê-la. Você só pode decidir o que fazer a seguir. A transformação não começa com uma epifania limpa e inspiradora. Ela começa com escombros. Os escombros da imagem que ele construiu, os papéis que desempenhou, a identidade que pensou ser inabalável. Quando o espelho que ela segurou finalmente o forçou a se ver, algo dentro dele quebrou. E agora vem a parte que ele nunca esperou: desconstrução. O homem que uma vez dependeu de performances dirigidas pelo ego, charme, controle, dominação, começa a ver como elas são vazias. As piadas projetadas para impressionar parecem forçadas. A postura parece pesada. A necessidade constante de ganhar a aprovação de uma mulher parece exaustiva. Ele começa a notar que quando está performando, não está realmente conectando. E conexão, ele percebe agora, é o que queria o tempo todo. Então, peça por peça, ele deixa a performance morrer. Isso não significa fraqueza, significa despojar-se das partes de si mesmo que foram construídas para show, não para a verdade. Significa admitir quando não sabe algo em vez de fingir que sabe. Significa escutar sem planejar seu próximo movimento. Significa estar disposto a aparecer sem armadura e arriscar ser visto completamente. É aqui que a percepção de Jung se encaixa. O despertar requer enfrentar a escuridão e suportar a dor. A escuridão para ele é perceber quanto de sua vida foi gasta, evitando vulnerabilidade. Quantas vezes ele escolheu controle sobre intimidade, quantas conexões ele sabotou por precisar ser aquele no poder. E a dor não é apenas arrependimento, é a vontade constante de escorregar de volta aos velhos hábitos, ir encontrar alguém mais fácil, retornar ao conforto de ser admirado em vez de desafiado. Mas desta vez, ele nota que conforto parece superficial. Uma vez que você provou a verdade, os velhos jogos perdem seu sabor. Ele começa a valorizar algo que nunca viu como força antes: honestidade emocional. Isso significa não apenas ser real com outros, mas ser real consigo mesmo. Ele para de tentar se convencer de que atenção morna é suficiente, que bajulação superficial é amor, que dominação é respeito. Ele começa a fazer perguntas diferentes. Estou aparecendo com integridade? Estou conectando ou estou performando? Estou presente ou estou me escondendo? Controle costumava ser sua moeda. Agora ele vê pelo que era: uma parede que o mantinha seguro, mas também o mantinha sozinho. Ele começa a trocar controle por confiança, imagem por autenticidade, vencer por compreensão. E a coisa surpreendente, quanto mais ele deixa ir o controle, mais centrado se sente. Porque conexão real não requer dominação, requer igualdade. Desconstrução não é glamourosa, é lenta. Alguns dias ele se sentirá como se estivesse fazendo progresso. Outros, ele se sentirá como se estivesse escorregando de volta aos velhos padrões. Mas cada vez que se pega, ele escolhe diferente. Cada vez que sente a vontade de controlar, ele se inclina para a curiosidade em vez disso. Cada vez que quer se posicionar, ele escolhe presença. É assim que ele começa a reconstruir. Não em uma versão melhor do homem que era, mas em alguém completamente diferente. Alguém que não precisa mais ser a voz mais alta na sala para se sentir forte. Alguém que sabe que amor, o tipo real, não é sobre dobrar alguém à sua vontade, mas sobre ficar ao lado delas como elas são. E tudo começou porque uma mulher se recusou a encolher. Ela não o salvou, ela não o consertou, ela simplesmente segurou o espelho e foi embora. E nessa ausência, ele encontrou a coragem de desmantelar o homem que pensou que tinha que ser para que pudesse finalmente se tornar o homem que realmente é.
Há uma razão pela qual alguns encontros nunca desaparecem. Não é por causa do romance, não é nem mesmo por causa da paixão. É porque da forma mais silenciosa, eles mudam o padrão pelo qual você vive. E uma vez que esse padrão é elevado, nada e ninguém pode abaixá-lo novamente. Quando um homem encontra uma mulher completa, uma que não precisa dele para completá-la, uma que se mantém em sua própria verdade sem desculpas, ele é confrontado com um tipo diferente de atração. Não o tipo que vem da novidade ou da perseguição, mas o tipo que vem do reconhecimento. Algo na presença dela diz: é assim que parece quando ambas as pessoas aparecem como elas mesmas. Ela não pediu para ele mudar. Ela não deu palestras sobre se tornar melhor. Mas a forma como ela se portava, os limites que mantinha, o respeito que tinha por seu próprio tempo, a forma como se recusava a se fazer pequena, deixou uma marca. Sem dizer, ela estabeleceu uma barra mais alta para o que ele agora considera conexão real. E aqui está a questão. Mesmo se ela se foi, essa barra não desaparece. Ele pode tentar namorar outra pessoa, mas notará a diferença instantaneamente. Não se trata de comparar mulheres, trata-se de comparar experiências. Depois que você ficou na frente de alguém que não aceita a atenção morna, que escuta profundamente, que se move pelo mundo com tanto força quanto suavidade, você sente a lacuna quando essas qualidades não estão lá. Essa é a mudança irreversível. Não é nostalgia, é evolução. Ela plantou sementes e essas sementes crescem silenciosamente em suas escolhas, em como ele escuta, em como ele aparece, em como ele decide se vai investir em alguém ou ir embora. Ele começa a ver que respeito não é algo que você exige, é algo que você incorpora, que presença importa mais que performance, que um relacionamento construído sobre controle ou fingimento não vale o custo. Isso não o torna perfeito. Ele ainda terá momentos onde seu ego quer pegar o volante, mas agora ele percebe, ele nota quando está derivando em direção aos velhos padrões e a consciência sozinha muda o resultado. Porque uma vez que você provou a autenticidade, jogos parecem baratos. Uma vez que você experimentou respeito mútuo, dominação parece vazia. Jung diria: este é o momento quando a lição se moveu da mente consciente para o inconsciente. Ela se torna parte de quem você é. Aquela mulher, sem tentar, integrou algo nele que não pode ser desfeito. Ela se tornou um arquétipo em seu mundo interior, o lembrete silencioso do que é possível quando ambas as pessoas aparecem completas. E talvez ele nunca a veja novamente. Talvez a história deles tenha acabado. Mas o impacto não está, porque ela não apenas influenciou como ele vê mulheres, ela mudou como ele vê a si mesmo. E isso muda tudo. De agora em diante, as conexões que ele escolhe terão que atender aos padrões que ela ajudou a descobrir, não para combinar com ela, mas para combinar com a verdade de quem ele está se tornando. E é por isso que ela sempre será mais que uma memória. Ela é a razão pela qual ele se recusa a se contentar com menos, mesmo de si mesmo. Esse é o presente de encontrar uma mulher completa. Ela não apenas muda o capítulo em que você está, ela muda o livro que você está escrevendo. E uma vez que você leu dessas páginas, nunca pode voltar ao roteiro antigo. No final, ele percebeu que ela nunca foi sua inimiga. Ela não era o obstáculo para sua felicidade. Ela era a porta para ela. Ela não veio para derrubá-lo apenas por fazer isso. Ela veio para quebrar as ilusões que o mantinham longe de si mesmo. Ela não chegou para completá-lo, consertá-lo ou adorá-lo. Ela chegou para despertá-lo. E despertar não é gentil, não é embrulhado em conforto ou amarrado com um laço. É perturbador. Ele o sacode onde você esteve dormindo. Ele pega a versão de você que se sente segura no controle, na performance, nos velhos padrões e a deixa nua. Alguns homens fogem disso. Eles não conseguem suportar o espelho que ela segura. Então, vão procurar alguém que não reflita tão claramente.
Eles trocam profundidade por facilidade, verdade por conforto e por um tempo eles se convencem de que fizeram a escolha certa. Mas os homens que ficam com o desconforto, aqueles que enfrentam o que isso traz, esses são os que despertam. Eles começam a ver que a firmeza dela não era rejeição, era respeito, que os limites dela não eram muros, eram convites para se elevar, que a ausência dela não era punição, era espaço para ele crescer. E diz que os encontros que mais nos desafiam são aqueles que nos levam em direção à individuação. O processo de se tornar completo era isso que ela representava. Não um fim, mas um começo, um catalisador, uma iniciadora. E embora ele possa não ter escolhido a lição nesta forma, um dia será grato por ela, porque o amor que desperta você não é aquele que o mima, não é aquele que deixa você ficar exatamente como está. É aquele que exige sua verdade, que se recusa a deixar você se esconder atrás de charme ou controle, que vai embora em vez de assistir você trair a si mesmo. Esse é o amor que transforma, não porque promete ficar para sempre, mas porque deixa você incapaz de voltar a dormir. Então, talvez os caminhos deles nunca se cruzem novamente. Talvez ela já esteja profunda em sua própria história e ele ainda esteja aprendendo a escrever seu próximo capítulo. Isso não torna o impacto menos real, porque uma vez que você foi despertado, você carrega esse fogo com você. Você o traz para cada conversa, cada escolha, cada conexão. Você se torna o tipo de pessoa que não aceita mais meias verdades de si mesmo ou de mais ninguém. E esse é o legado de uma mulher completa. Ela não apenas muda seus relacionamentos, ela muda a forma como você se move pelo mundo. Você escuta diferente, você fala diferente, você dá diferente, porque agora você sabe que o único amor que vale a pena manter é o tipo que te encontra na verdade. Alguns ouvirão isso e sentirão resistência. Outros ouvirão e sentirão reconhecimento, como se você estivesse esperando alguém dizer isso em voz alta. Se ressoa, não apenas mantenha na sua cabeça, reflita sobre isso, compartilhe, converse sobre isso, porque quanto mais entendemos essas dinâmicas, mais podemos construir relacionamentos que são conscientes, iguais e despertos. Lembre-se disso. O amor que desperta você raramente é aquele que parece fácil no começo. É aquele que muda você tão profundamente que você não pode voltar. E se você conheceu alguém assim, você já sabe que elas não estavam lá para confortá-lo.